Será que você sabe como escolher um microfone da maneira correta? Qual será que é o tipo de microfone ideal para o tipo de som que você está gravando aí no seu home studio? Por acaso você sabe quais são os principais tipos de microfone que existem no mercado, hein? A internet aqui tá cheia de review de microfone, né? Mas aí você vai e entra lá no site, né, para comprar o microfone e tem um monte de informação técnica lá. E a maior parte das pessoas bate o olho naquilo lá e não consegue entender nada e acaba comprando um microfone muito mais no chute que realmente um microfone que atende aquilo que você precisa. Quando você vê todas aquelas especificações técnicas, você dá uma estudada para ver se esse microfone atende o que você precisa? Ou será que você compra um microfone meio no chute? Nesse vídeo a gente vai ver tudo que você precisa saber na hora que você vai escolher um microfone. E de quebra aqui nesse vídeo a gente vai fazer um review desse carinha aqui, microfone TM80 da Tascam. Um microfone coringa que atende a maior parte das produções musicais, principalmente no home studio. Mas antes da gente falar a respeito desse microfone no vídeo, eu vou te dar várias informações aqui para que você possa avaliar se esse microfone atende às suas necessidades. Então bora aí comprar bons equipamentos sem precisar gastar muita grana. Olá, meu nome é Thiago, seja bem-vindo ao canal da TF Studio. Testando, 1, 2, 3, testando, 1, 2, 3, testando, som, testando. A história dos microfones começou lá por volta de 1878, quando um cara chamado David Edward Hughes criou o primeiro microfone, ou melhor dizendo, um transmissor de carbono, um dispositivo capaz de transformar ondas sonoras em corrente elétrica. Esse modelo de transmissor de carbono foi utilizado como microfone em telefones e sistemas de comunicação de rádio por muitos anos. Enfim, de lá pra cá muita coisa mudou e hoje nós temos equipamentos um pouquinho mais sofisticados, como é o caso desse cara aqui, o TM80 da Tascam. Equipamento esse que foi enviado para a gente fazer esse review aqui pela loja virtual de instrumentos musicais Music Company. Se você curtir aí os detalhes de tudo que a gente vai falar desse equipamento aqui nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, depois dá um pulo lá no site da Music Company para você dar uma olhada no equipamento. O microfone TM80 é um equipamento desenvolvido por uma empresa japonesa chamada Tascam, TIC Audio System Corporation for America, fundada em 1971, na verdade como uma divisão de uma outra empresa chamada TIC Corporation, uma empresa que já produzia eletrônicos desde 1953. A Tascam começou produzindo gravadores de fita cassete e posteriormente se expandiu aí para outras áreas de equipamento de áudio, como mixers, interface de áudio, processadores de efeito e gravadores digitais, incluindo o primeiro gravador de 4 canais de fita cassete, o primeiro gravador de 8 canais também em fita cassete, assim como o primeiro gravador digital de 8 canais. Atualmente a Tascam é uma das principais marcas aí de equipamento musical profissional no mundo, ou seja, o TM80 é um microfone aí de uma marca que merece a nossa atenção. Mas como eu falei no começo do vídeo, antes da gente mergulhar de cabeça aqui no TM80, aqui vão algumas informações importantes para você começar a entender como que um microfone realmente funciona, para que você mesmo possa analisar que tipo de microfone é ideal para o tipo de som que você produz aí no seu home studio. A função básica de um microfone é converter energia acústica, uma onda mecânica, o som da minha voz, em energia elétrica. Pelo fato do microfone ser o primeiro item aí de uma cadeia de equipamentos que envolve microfone, mixer, processador, amplificador e monitor de áudio, por isso é muito importante você escolher o microfone certo, o tipo de som que você está gravando aí no seu home studio. Ou seja, o microfone é um item muito importante aí quando a gente está falando em termos de produção musical e merece muito da sua atenção aí. Quando você vai escolher um microfone, tem alguns fatores aí que são importantes que você precisa observar, como o padrão de captação desse microfone, a sensibilidade, a resposta de frequência, a impedância de saída, assim como a própria construção física do microfone. Em geral, vale dizer que é importante você escolher um microfone que seja reconhecido no mercado, uma empresa reconhecida, porque isso fatalmente vai te dar um mínimo de qualidade necessária para esse trabalho que você está desenvolvendo. Consequentemente, você vai estar captando um som de melhor qualidade. Outra coisa muito importante quando você vai escolher um microfone é você observar a frequência da fonte desse som que você está produzindo. Pode ser uma voz, pode ser um instrumento ou até mesmo um efeito sonoro. Se você não observar o lance da frequência desse som que você está gravando, você pode acabar com um som que vai ter muitas sibilants, muito S, algum tipo de distorção nessa frequência, ou um erro que é muito comum, que é acabar com um som meio artificial. Você vai gravar aí, quando você for produzir esse som, for trabalhar com ele no computador, você vai perceber que ele tem uma qualidade assim que está diferente daquele som que você estava ouvindo aí no home studio. Isso é uma coisa muito comum de acontecer. Isso pode significar vários fatores aí quando você está captando, mas com certeza um dos fatores aí
aí é a escolha errada no microfone. Uma outra coisa também que pode ser um problema, e principalmente para quem está começando, é você observar as características físicas da conexão do microfone. Você precisa ver se esse microfone é compatível com o equipamento onde você está plugando ele, bem como você precisa ver se ele é compatível com as características elétricas desse equipamento que você está utilizando, dessa interface de áudio, computador ou mixer, onde você está plugando o microfone. Se você não se atentar a esses detalhes, você pode acabar com um certo ruído nesse áudio que você está gravando, ou com uma gravação de um som muito baixinho, ou pior ainda, você pode não conseguir gravar som nenhum. Para começar a escolher o microfone, a primeira coisa que a gente tem que olhar são as especificações técnicas que você tem lá no site quando você vai escolher um microfone. E realmente essas informações são um pouco difíceis de entender, principalmente para quem está começando. Mas é por isso que a gente fez esse vídeo aqui, para que você não fique mais comprando nenhum microfone no chute. Você já passou por essa situação alguma vez na sua vida? Você foi lá num site, foi comprar um microfone, você não entendeu muito bem tudo que estava escrito e acabou comprando meio no chute, porque você vê alguém usando em algum lugar, achou legal, achou um microfone bonito, foi lá e comprou. E depois, quando você foi gravar, você viu que o som não estava soando muito natural, ou então tinha muito ruído. Você já passou por isso alguma vez? Escreve aí nos comentários qual foi o microfone que você comprou e qual o resultado que você teve com ele. Bom, esse lance que eu falei agora há pouco, de converter a energia acústica em energia elétrica, existem várias formas de fazer isso. Mas as duas formas mais comuns, né, os dois microfones mais comuns, são os microfones dinâmicos e os microfones condensadores. Nos microfones dinâmicos, as ondas sonoras atingem um fino diafragma e acaba vibrando. Então uma bobina presa ao diafragma vibra junto com ele. E conforme essa bobina se movimenta para frente e para trás, passando por um campo magnético que é criado por um ímã, que acaba gerando um sinal elétrico que corresponde a esse som que você está gravando. A estrutura é essa que é basicamente a mesma estrutura aí de um alto-falante. Esse tipo de microfone dinâmico pode lidar com sons mais altos sem distorcer, mas ao mesmo tempo, exatamente por conta disso, não são microfones muito bons para lidar com sons muito baixos ou distantes, por exemplo. Exatamente por conta dessa energia acústica que tem que mover o diafragma e a bobina. Se esse som estiver muito longe, ele não vai conseguir fazer isso. E, consequentemente, possuem certas limitações com relação às frequências mais altas também. Pois frequências mais altas, ondas muito pequenas, tendem a mover menos o diafragma e a bobina. Por isso, os microfones dinâmicos são ideais para vozes e instrumentos mais graves. E, consequentemente, esses microfones dinâmicos possuem uma limitação estrutural, né, por conta desse ímã que existe ali dentro do microfone, que impossibilita que o design desse microfone seja muito pequeno. Em um microfone condensador, que é o caso aqui do TM80 da Tascam, a onda sonora também atinge um diafragma causando vibrações, mas esse diafragma é montado próximo a uma placa eletricamente carregada. Conforme o diafragma vibra, ele altera o campo elétrico que existe entre o diafragma e a placa, o que gera um sinal elétrico que corresponde ao som. Condensação, caso você não saiba, é um processo físico que quando um gás se transforma em um líquido. Daí fizeram essa analogia, né? O microfone que transforma sinais acústicos aí em energia elétrica. Para falar a verdade, o microfone dinâmico também faz isso, né? Então, não entendo muito. Enfim, como não existe uma bobina nos microfones condensadores, as ondas sonoras só precisam mover o diafragma. Isso resulta em um microfone que lida melhor com frequências mais altas e sutis do que os microfones dinâmicos. Por isso que esses microfones aqui são bons para cordas, pianos, percussões, até vocais, só que mais altos e mais sutis. Como eu falei, como não existe um ímã na estrutura desse microfone aqui, isso possibilita que eles sejam projetados até em tamanhos muito pequenos, como é o caso de um microfone de lapela, por exemplo. Os microfones condensadores possuem um circuito interno que exige energia para funcionar, geralmente fornecida pela energia fantasma, né, ou phantom power, normalmente indicada por 48V aí na sua interface de áudio. E essa energia é fornecida através de um cabo XLR. No caso do TM80 aqui, a Tascam envia esse cabo junto com o microfone para você. Ao contrário dos microfones dinâmicos, os microfones condensadores podem sobrecarregar se forem expostos a uma fonte de som muito alta. Certifique-se de que o microfone condensador aí que você for utilizar possa lidar aí com o tipo de som que você está capturando. Do contrário, você pode acabar, por exemplo, aí com um som com muita distorção, podendo vir até a danificar o diafragma desse microfone aqui se você não tomar um certo cuidado. Se você está curtindo o conteúdo desse vídeo até aqui, por favor, deixa um joinha para que esse vídeo chegue para mais pessoas. O som de um microfone é ilustrado por uma curva de resposta de frequência. A resposta de frequência define a faixa de som que o microfone pode reproduzir, dentro do alcance que nós seres humanos somos capazes de ouvir, que vai de 20 Hz a 20 kHz, ou 20.000 Hz. E essa curva aí de resposta de frequência indica as partes mais e menos sensíveis do alcance desse equipamento, no caso aqui do microfone, determinando assim as características desse equipamento. Por isso existe literalmente uma infinidade de diferentes tipos de microfone no mercado. Um para cada tipo de som, um para cada tipo de frequência, sacou? Um microfone com uma resposta de
frequência plana é igualmente sensível em todas as frequências, reproduzindo vozes e instrumentos sem qualquer tipo de variação ou coloração, ou seja, reproduz exatamente o som original dessa fonte que está gravando. Ideal aí para certos instrumentos acústicos, grupos de vozes e orquestra. Já um microfone aí com uma resposta de frequência modelada, que é o mais comum aí no mercado, é mais sensível a algumas frequências do que outras, como por exemplo adicionar mais clareza para os vocais, ou para alguns amplificadores de guitarra e bateria, por exemplo, como é o caso do TM80, ainda que não seja assim uma modelagem muito acentuada, como a gente pode observar aqui no fator de tolerância nas descrições técnicas desse microfone. Isso talvez signifique uma tentativa da Tascam de tornar esse microfone um pouco mais versátil, mais coringa, para quem trabalha em home studio aí que talvez precise utilizar esse microfone aqui para o máximo de gravação possível, o máximo de frequência possível aí, né? O TM80 possui uma resposta de frequência que vai de 20 Hz a 20 kHz, o que significa que ele pode capturar uma ampla gama de som. Ele também tem uma sensibilidade de menos 38 decibel e uma impedância de saída de 200 ohms, que ajuda muito a produzir um sinal forte e claro. Ainda observando a frequência do TM80, podemos observar uma redução na sensibilidade nas frequências mais graves. No caso aqui do TM80, isso funciona mais como um High Pass Filter, um HPF, reduzindo assim barulhos do ambiente e certas vibrações, o que é chamado de efeito de proximidade, que é quando a pessoa grava o som muito perto do microfone, que acaba deixando a captação do microfone meio abafado, mais grave. O lance é que a escolha de um microfone com base na resposta de frequência é, sem dúvida nenhuma, uma escolha muito subjetiva, que vai muito do objetivo de cada um. De modo geral, microfones com resposta de frequência modelada funcionam melhor para vocal do que resposta de frequência plana, porque o microfone já meio que vai dar uma equalizada aí nessa voz que você está captando. Principalmente se você está buscando um microfone um pouco mais versátil para te atender aí em situações um pouco diferentes. Você não pode investir em um microfone para cada som que você for gravar, por exemplo. Se você quiser saber mais a respeito desse papo sobre frequência, aqui no canal tem uma playlist que a gente montou exatamente para falar sobre isso. Tem várias informações legais e até alguns testes que você pode fazer, bem interessante. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, depois dá uma olhada lá. É muito importante você entender a frequência desse som que você vai captar aí antes de você escolher um microfone. Então vai lá depois dá uma olhada nessa playlist a hora que você for escolher o microfone que você vai comprar. E o som que você está produzindo aí realmente é adequado para esse tipo de microfone aqui. O microfone TM80 é um microfone condensador cardioide, de diafragma grande, projetado para fornecer uma qualidade de som superior para gravações de vocais e instrumentos acústicos, tanto em estúdios quanto em home studio. Esse tipo de polaridade é mais sensível na parte da frente do microfone e menos sensível aqui na parte de trás, minimizando o ruído que está vindo da parte de trás. Esse processo todo tem um item aí que é muito importante, que é o cabo que você vai utilizar. No caso do TM80, a Tascam já envia esse cabo junto com o microfone. Você vai ter que utilizar um cabo XLR, como a gente falou agora há pouco, é um cabo que vai fornecer energia para esse microfone. A energia é fantasma, né? O Phantom Power. É importante que a sua interface de áudio tenha esse recurso. O TM80 ainda possui uma grade de malha de metal resistente para poder proteger o diafragma de qualquer dano, essa grade que está aqui, e ainda vem com um suporte anti-choque e um tripé, que eu sinceramente acho que esse tripé transfere um pouco de vibração, eu não utilizaria. Mas é inevitável que bons microfones, assim como bons equipamentos, exigem um certo investimento. Realmente você vai achar um bom microfone sim com valor super barato. No entanto, diferente de muitos equipamentos, o microfone é um item assim que provavelmente vai durar a sua carreira inteira. Lembre-se disso quando você for escolher um microfone aí para você. E observe se esse microfone que você comprou é realmente um microfone. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor siga o nosso canal e ative as notificações aí para ficar por dentro de quando a gente lançar o próximo vídeo. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.